ministro Wellington Dias, o pré-candidato a vice na chapa Washington Bandeira e dezenas de prefeitos. Pré-candidatos ao Senado. Pré-candidatos ao Senado, Júlio César e Marcelo Castro. Bom, a Fernanda Duarte, inclusive, está lá, a Nájila está monitorando ela. Cerca de 100 prefeitos na conta do Marcelo Castro. Rapaz, nós temos 224 prefeitos. Se 100 estiverem lá... O prefeitômetro subiu. Vou lhe dizer, o prefeitômetro subiu. Bem, e eu acabei de receber aqui as primeiras imagens desse encontro que mostram. Mandei para você, Nájila. À medida que você for abrindo, pode só mostrar as imagens que mostram o ministro Wellington Dias e o governador Rafael Fonteles juntos. E a expectativa é esse encontro com os prefeitos. 100. Significa o que concretamente? Houve uma evolução, o diálogo avançou em relação ao encontro que eles tiveram na casa do governador aqui no final de semana? Ou esse encontro aí com os prefeitos é para inglês ver, é só uma sinalização de que está tudo bem, mas não está tudo bem? O Amadeu costuma dizer uma coisa que eu concordo com ele. Ele disse que quando tem gente demais no recinto, nada de muito relevante está sendo discutido. Mas, enfim, eu quero ver a análise da Apoliana. Ari, eu acho que isso é muito mais um duelo entre oposição e governo do que necessariamente algo que trate sobre o Wellington e Rafael especificamente. Eu acho que aí é briga de forças, né? Briga de gigantes. Porque, de fato, por mais que a oposição, nas pesquisas de intenção de voto, esteja muito distante ali quando se fala na questão de governo, né, na eleição para o governo do Estado, mas na eleição para o Senado existe uma coisa muito parelha ali, muito parecida entre os três principais nomes. Olha aí as imagens, que estão disputando. E agora? Então, eu acredito que é muito mais uma disputa entre governo e oposição no âmbito da disputa para o Senado do que algo que envolva os dois principais atores que a gente estava mencionando agora há pouco. A Nájila está mostrando na tela agora a chegada do governador Rafael Fonteles, sendo cumprimentado ali pelo senador Marcelo Castro, pelo deputado federal Júlio César Lima, e aí também o ministro Wellington Dias, e nós temos o Washington Bandeira nas imagens. É a primeira vez, Eliezer, que eu vejo o ministro Wellington Dias, o Rafael e o Washington Bandeira, os três fazendo joinha na mesma imagem. Verdade. Coincidência ou não, Ari, é um fato. O registro está aí, ambos, todos envolvidos, transparecendo uma boa convivência, um ambiente de entendimento. E assim, por mais que ainda exista algum tipo de resistência ou contestação, eu acredito que o governador, no que diz respeito à escolha do vice, não vai recuar, não vai mudar. O governador jamais iria se expor para sair contrariado desse processo. Não de maneira imposta, mas por ser o governador estrategista, conhecedor do grupo, sabe o que está fazendo. Então, a partir do momento que se manifestou, realmente ele tinha a segurança necessária para fazer isso. Então, por mais que outros espaços sejam cedidos à base ou aliados, o governador, de fato, deve manter essa escolha que ele já fez pelo nome de Washington Bandeira para a vaga de vice. No mais, a situação é de adequação, nada que venha a contrariar o que já foi manifesto pelo governador. E como acabou de dizer o Eliezer Rodrigues, Cecília Brandão, fato do Rafael levar o Washington Bandeira junto com ele para esse encontro com os prefeitos em Brasília, os dois descerem juntos, também com o ministro Wellington Dias. Ontem eu ouvi de um petista, ontem à noite. Eu duvido que o Wellington apareça no mesmo horário que o Rafael e o Bandeira. Acho que Rafael e Bandeira vão aparecer num horário, o Wellington vai aparecer em outro, vai haver um desencontro. Não aconteceu isso. Eles estão juntos, o Wellington, Bandeira e Rafael, e fazendo joinha nas imagens. Está resolvido? Acredito que não. Mas está adiantado o diálogo? Pelo jeito sim, senão o ministro não iria comparecer e fazer joinha aí para a imagem, Cecília. Ari, eu concordo, até porque eu enxergo esse momento como um grande recado. Assim como a Apoliana citou, uma
certa forma de mostrar ali, olha, quem tem mais poder, quem está conseguindo reunir aqui mais municípios, nossa base ela está assim unida, porque essas imagens, eles todos ali em conjunto, é sim para passar uma mensagem de que está tendo esse diálogo, de que não vai haver esse racha, essa divisão, como muitos vêm apontando, e que se não há uma definição, está se caminhando para isso, porque é o que a gente já vê acontecendo, uma mensagem que o governador ele reforça há bastante tempo, de que ele quer sim o Washington Bandeira nessa posição de vice, e a gente consegue ver isso claramente. Essas imagens são em primeira mão, nós acabamos de receber de Brasília, do encontro dos dois pré-candidatos ao Senado, Júlio César e Marcelo Castro, com o governador e o ministro Wellington Dias. E a Fernanda Duarte está cobrindo esse almoço desde cedo, lá em Brasília, e vai entrar ao vivo agora conosco. Pois não, Fernanda Duarte, seja bem-vinda. Muito obrigada, Ari. Muito boa tarde a você, boa tarde aos nossos colegas e também boa tarde à nossa audiência. Exatamente, esse encontro está acontecendo aqui em Brasília, um almoço que reúne diversos prefeitos, o governador Rafael Fonteles, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, e o senador Marcelo Castro, o deputado Júlio César, o deputado estadual Georgiano Neto. Muitos políticos estão prestigiando esse encontro que reúne os prefeitos que vieram para o evento da Confederação Nacional dos Municípios para debater as pautas prioritárias para as votações do Congresso e também para melhorias nos municípios piauienses. Esse almoço marca aí esse diálogo, a confirmação dessa união do grupo aqui em Brasília. Nós conversamos há pouco com o governador Rafael Fonteles. Ele falou sobre esse encontro, falou sobre a união com os prefeitos e também a importância de debater essas pautas que são ligadas diretamente ao governo federal. Vamos ouvir o que disse o governador. Dúvida, o movimento municipalista é muito importante, é organizado no Brasil inteiro e também no Piauí, para estar aqui em Brasília, em que grandes decisões são tomadas para proteger os municípios, sobretudo nesse momento as finanças municipais. Então aqui viemos manifestar nossa solidariedade a esse movimento, como sempre fazemos, em parceria aqui também com os nossos senadores do estado do Piauí, o senador Marcelo Castro, o ministro Wellington, o deputado Júlio César e todo o nosso time, que é o time do presidente Lula. Então, todos nós aqui juntos para apoiar as pautas municipalistas. A gente viu aí, Ari, na imagem, ao lado do governador Rafael Fonteles, o senador Marcelo Castro, a senadora Jussara, o deputado Júlio César, o presidente da PPM, então todos os prefeitos que estão nesse encontro reunidos aqui em Brasília. Nós também conversamos, Ari, com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que além de participar de encontros como esse, também recebe os prefeitos no ministério para tratar sobre as pautas, as demandas municipalistas. Ele também falou sobre a importância desse debate e sobre a unificação em relação às prioridades para investimentos por parte do governo federal. Vamos ouvir. Olha, é um momento destacado em que os municípios trazem ao Congresso Nacional uma pauta, com uma preocupação, e aí é preciso a gente olhar com muita atenção. Sou senador, estou ministro, mas aí tenho certeza que junto com a bancada do Piauí, junto com os líderes, presidente da Câmara e do Senado, a bancada do Piauí também na Câmara, nós vamos ter que olhar porque realmente as receitas, tanto da União, dos estados, mas também dos municípios, estão muito apertadas. Não é só por ser um ano eleitoral, mas qualquer descompasso, não é, de alteração, reduzindo receita, pode causar desequilíbrio, e pior, desequilíbrio principalmente aos pequenos municípios. Por essa razão, nós vamos aqui estar tratando aqui da pauta com a Associação dos Municípios do Piauí, com a Confederação Nacional, e da minha parte quero ajudar aí para que se tenha um bom entendimento. E claro, do ponto de vista do MDS também estamos trabalhando uma série de ações. Agora, já na próxima semana, mais uma leva de entrega lá, vans para o MOB SUAS, né, que é um programa que cria um centro de referência da assistência móvel, que vai a cada lugar, também com
programas de equipamentos, e aqui o presidente Lula, não é, se ele olha para o Brasil inteiro, ele olha com carinho especial com o estado que certamente mais ama o presidente Lula, que é o estado do Piauí, e é por essa relação de atenção, essa relação de prioridade na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento social ao longo do tempo. Tá aí, portanto, o ministro Wellington Dias, e esse encontro, Ari e colegas, da Confederação Nacional dos Municípios, serve para marcar a cobrança dos prefeitos em relação à aprovação de projetos no Congresso Nacional, como a questão do Fundo de Participação dos Municípios, também a redistribuição dos royalties do petróleo, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, e solicitar do governo federal mais investimentos em áreas como saúde, educação e segurança pública. Nesse exato momento, Wellington Dias, Rafael Fonteles e todo o grupo político se encontram dentro aqui do restaurante, saudando todos os prefeitos, conversando, confraternizando nesse encontro, nesse almoço que acontece aqui na capital federal. A gente segue acompanhando todos os detalhes e podemos soltar a qualquer momento, Ari. Tá. Antes de você entrar, a Poliana Oliveira fez um comentário dela aqui, ela disse o seguinte, olha, para além de uma conversa sobre o vice, sobre o Washington Bandeira, sobre se substitui Júlio César ou não da vaga de Senado, que isso também foi colocado na reunião aqui em Teresina, ele sendo substituído pelo secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas, ou pelo deputado federal, Dr. Francisco. Para além disso, a Poliana vê uma disputa pelos prefeitos entre o governador Rafael Fonteles e o senador Ciro Nogueira. E eu sei que hoje à noite vai ter um jantar com esses mesmos prefeitos, com o senador Ciro Nogueira. Então vai ter o almoço com o Rafael e o Wellington, e de noite, inclusive, o presidente da PPM, o Pompilinho, lá de São Miguel do Tapuio, também vão estar lá. Você quer? Só antes de passar para Fernanda, mas dizer assim, que no final da noite vai ser a história de quem teve mais prefeito nos seus eventos. Isso, pronto. Aí eu quero primeiro dizer que hoje a Fernanda Duarte está trabalhando em dobro. Ela tem o almoço e tem o jantar. O almoço com o Rafael, o jantar com Ciro Nogueira. E o grande número de prefeitos é explicado por isso, por esse encontro da Confederação Nacional da CNM. É também essa disputa aí, os prefeitos que não são bobos nem nada, eles vão para os dois, não é, Fernanda? Essa é a previsão, Ari, de que eles estejam nos dois eventos, e aí sempre existe nessa disputa. Quem é que levou mais prefeito? Qual era o jantar que tinha mais participantes ali, mais agentes políticos? E isso não deve ser diferente dessa vez. Por isso que, nesse momento, eu até conversei com o governador Rafael Fonteles, né, sobre a questão da chapa. Ele disse que a chapa já está praticamente montada, que já está tudo encaminhado ali. Inclusive, o Washington Bandeira também está aqui nesse evento acompanhando o Rafael Fonteles, acompanhando o Wellington Dias, mas tanto na marcha dos prefeitos que acontece em maio, quanto em eventos esporádicos como esse, sempre existe essa disputa. Os prefeitos, geralmente, eles participam, em sua grande maioria, dos dois eventos. E aí, depois disso, começam as especulações de quem está apoiando quem, qual é a base maior, se é a do governador, se é a do senador Ciro Nogueira. E, claro, agora não deve ser diferente, os eventos devem ser bastante prestigiados e, claro, a gente vai acompanhar os detalhes de cada evento e trazer aqui para o nosso telespectador da TV Meio Norte. Você volta a conversar conosco. Bom trabalho aí, Fernanda. Muito obrigada, Ari. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vamos lá, hora certa, minha querida Nájila Alves. 1h32. O oferecimento é do HVTCR. É um dos maiores centros oftalmológicos da América Latina e está aqui em Teresina. Timon, uma cidade que cresce a cada dia. Agora temperatura. Aroazes, a máxima de 30 e a mínima de 22 graus. Que bênção, período chuvoso, né? A máxima de 30. O Unicef está com inscrições abertas para o vestibular agendado 2026.
Unicet está com inscrições abertas para o vestibular agendado 2026. Centro Universitário com nota máxima no MEC. Tradição, inovação e infraestrutura moderna que eleva o aprendizado. Aqui você aprende com mestres, doutores e profissionais de excelência. Em 2026, viva uma formação superior que faz a diferença. Vestibular agendado Unicet. Grandes jornadas começam aqui. Acesse unicet.edu.br ou WhatsApp 869-9981-6961. Boa notícia para os servidores da Prefeitura de Teresina. Aumento salarial. Acima da inflação, como é que ficou? A manchete do Agoniado traz. Mensagem da Prefeitura garante aumento de 5,35% nos salários dos servidores municipais aqui da capital. Pois não, Eliezer? Anunciou que vai conceder esse reajuste aos servidores municipais. Agora a expectativa é pela chegada desta mensagem do Poder Executivo à Câmara Municipal. E no Legislativo, o líder do prefeito já se manifestou sobre o assunto. O prefeito, na semana passada, anunciou esses dois reajustes, tanto para os servidores municipais como para os servidores da educação. Essa mensagem deve estar chegando na Câmara essa semana. Quando chegar aqui nesta casa, nós já temos um alinhamento com o presidente da casa, com o nosso vereador Enzo Samuel e com os demais colegas vereadores, para que a gente possa tramitar essas duas pautas em regime de urgência especial, para que a gente possa encaminhar esse projeto de volta para a Prefeitura, para que ele possa ser sancionado. Ele é retroativo ao mês de janeiro, então eu acredito que estão sendo feitos alguns ajustes e acredito que essa semana esse projeto chegue a esta casa. Na hora que chegar, nós iremos colher as assinaturas e pedir regime de urgência especial. Vai ter dificuldade de passar, né? Não, é para ter. Esse tipo de projeto já é esperado, deve acontecer a cada ano, está dentro do que é planejado no orçamento do município, já há esse tipo de previsão, está aí dentro do panorama geral da inflação no país, então não deve enfrentar resistências, até porque não faria sentido um vereador ser contra um reajuste salarial dos servidores. Então, deve tramitar com tranquilidade e destacar aí que é 5,35% de reajuste aos servidores municipais, mas para os professores o reajuste é de 6%. Mas a Cecília Brandão quer treta, e ela disse que tem treta lá na Câmara de Vereadores de Teresina, tem vereador da oposição pedindo vista de projeto, quero entender, vamos entender isso. É uma das duas manchetes da Cecília hoje. Ari. Pois não, Cecília? Olha, o clima esquentou lá na Câmara Municipal. Hoje o vereador João Pereira acabou pedindo vista sobre um veto de um projeto da Prefeitura Municipal de Teresina, que foi encaminhado novamente para que pudesse ser analisado e feito uma correção em um artigo desse projeto sobre a tramitação do código das finanças aqui da capital. Código tributário, né? Isso, do Código Tributário. Vamos ouvir então o presidente do PT aqui de Teresina. Eu vejo com naturalidade, não atrasa coisa nenhuma. O que atrasa, muitas das vezes, é o não diálogo. Esse é o fator principal de atrasar muita coisa. Então, se eu tenho uma demanda da comunidade, se eu tenho uma demanda que a população está reclamando nela aqui, que não está legal, a gente tem que dialogar. E o parlamento, ele é a casa da discussão, digamos assim, do entendimento que precisa ser feito. Então, o pedido de vista é natural você fazer, você entender. Ruim é você votar lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual e não fazer uma discussão. Você nem sequer entendeu. Por isso que eu faço questão de entender cada ponto votado aqui nesta casa. Cada projeto de lei que chega aqui e eu estiver participando da reunião das comissões e tiver conhecimento, eu faço questão de saber o que está acontecendo. Porque a população vai me cobrar o voto. Se eu votei a favor, se eu votei contra, se aquele projeto realmente vai mudar a vida das pessoas. E é por isso que eu tenho esse zelo, esse cuidado e sempre pedir vista naquilo que eu tenho dúvida. O João Pereira também votou contra a manutenção do veto do prefeito Silvio Mendes a um projeto aprovado na Câmara que obrigava a prefeitura a recolher animais atropelados aqui em Teresina. Um cachorro, um gato foi atropelado, a prefeitura teria a obrigação de recolher e cuidar desses animais. Esse veto foi mantido, que mostra que o prefeito tem maioria hoje na Câmara, mas o vereador votou contra. Agora a treta.
João Pereira está aí na razão dele, mas o líder do prefeito não concorda. Então, Ari, o que acontece? É que é um projeto só para corrigir um projeto que já tinha sido enviado à Câmara Municipal. E aí o líder da prefeitura na casa, o vereador Bruno Vilarinho, respondeu essa fala do João Pereira. Vamos ouvir. A gente respeita o direito de pedido de vistas do vereador, né? Eu estou aqui nesta casa há 6 anos, é o primeiro pedido de vistas que eu vejo de um colega vereador a um veto. Até então eu não tinha visto, mas é um direito do nobre colega de pedir, né? Esse projeto é apenas uma correção em um artigo do Código e da Reforma Tributária que foi encaminhado a esta casa, como todos vocês sabem, mudando o nome de COSIP para COSISP. E esse projeto, se não vai mudado isso aí, é uma renúncia de receita por parte da Prefeitura Municipal de Teresina. E também beneficia a segurança pública do nosso estado, que é uma parceria que tem entre a COSISP e a segurança pública do nosso estado, que são essas câmaras de segurança que estão instaladas na nossa cidade, que são isentas de pagar com esse projeto que vai ser feito essa troca de nome de COSIP para COSISP. É apenas essa mudança. Então eu acredito que o vereador vá pegar o projeto, vá fazer a leitura. Eu acredito que até amanhã ele devolva, né, esse veto da prefeitura a esse artigo. Foi apenas isso, nada mais. Não muda em nada o projeto, mas é um direito do vereador e a gente respeita. Nós iremos dialogar com o vereador, como é de praxe da gente, como líder do prefeito, dialogar e buscar essa solução imediata para a gente poder acelerar com melhorias para a cidade de Teresina. O vereador João Pereira pediu esse diálogo e agora eles vão dialogar para saber o que aconteceu. Só que assim, ele está fazendo o papel dele, né, de questionar tudo que ele tem dúvida. E também um outro projeto do próprio vereador João Pereira acabou sendo vetado na prefeitura, que foi aquele que a gente até discutiu aqui, sobre a mudança do sinal sonoro nas escolas para as crianças autistas. Esse projeto foi vetado na prefeitura, voltou para a casa e lá, como você disse, a prefeitura parece que de fato está em maioria, porque esse veto foi mantido e ele deve até apresentar um novo projeto sobre essas questões. Apoliana, o vereador Dudu era que costumava fazer esse papel ali daquele, né, daquele criqui que olhava com lupa e tal, na gestão de Firmino Filho. E agora, na de Silvio, esse papel parece ser do João, né? O João assumiu esse papel dentro do Partido dos Trabalhadores, porque o próprio Dudu, se você considerar até o final da gestão Pessoa, ele já não estava mais tão nessa posição do palanque de oposição, mesmo fazendo, considerar a legenda oposição ao prefeito doutor Pessoa, porque no final das contas, né, mas esse é um assunto para outro tópico. E aí o João Pereira, de fato, assumiu esse posto e ele vem ocupando esse espaço que, de fato, Ari, ele é um pouco até vazio na Câmara de Vereadores de Teresina quando se fala em oposição mesmo ao Palácio da Cidade. E aí ele ganha, obviamente, esse protagonismo. Não acho que seja só por você querer gerar um problema para a gestão, atrasar. Não, ele conseguiu um espaço que estava vazio e como na política não existe vácuo, ele está dominando. Muito bem. Vamos continuar na Câmara, para a gente esgotar logo o assunto Câmara, porque o Agoniado traz uma manchete de um outro projeto, esse ainda não foi votado, tá? Que é o outro, Nájila, que é sobre as pessoas que têm 45 anos de idade ou mais, né? Você ouviu, Eliezer, o vereador Inácio Carvalho. Explica para a gente como é esse projeto contra o etarismo. Bom, tá aí a manchete. Teresina contra o etarismo. Vereador apresenta projeto de lei que cria reserva de vagas nas empresas terceirizadas a pessoas com idade a partir de 45 anos. Esse projeto foi apresentado e lido hoje em plenário pelo vereador Inácio Carvalho, do PT. A matéria segue agora sua tramitação nas comissões até voltar para uma votação novamente em plenário. O vereador demonstrou uma preocupação com o tratamento ou a rejeição que essas pessoas com idade superior a 45 anos têm tido no mercado de trabalho, mais especificamente quando as empresas terceirizadas que prestam serviço para a prefeitura vão contratar. Então, a defesa dele é nesse sentido. Vamos ouvir então, Inácio.
Empresas que prestam serviços na Prefeitura de Teresina ou no Governo do Estado, elas ganham licitações e os servidores, os funcionários dessas pessoas, normalmente, aqueles que se sentem preteridos em razão da idade, como é que fica a situação das famílias deles? Os filhos e a família ficam realmente desassistidos e ficam à mercê de desemprego, de problemas sociais dentro da sua própria casa. Então, na realidade, é ter um mecanismo de proteção, reservando um percentual mínimo de vagas, por volta de 20%, para que essas empresas, ao ganharem licitações para prestarem serviço nos órgãos públicos, sejam obrigadas a reservarem pelo menos 20% para essas pessoas que têm essa faixa etária acima de 45 anos. Aí então, a gente já tinha ali o meu primeiro emprego para o jovem, já havia também projeto voltado para idoso, agora está no meio termo entre o jovem e o idoso dos 45 anos, Eliezer. A questão da faixa etária tem sido muito debatida. Agora, lembrar, Ari, que muitas vezes essas vagas em terceirizadas são indicadas pelos próprios vereadores. Então, eles mesmos poderiam ter essa preocupação de valorizar quem tem mais experiência e ainda pode contribuir com a sua capacidade e força de trabalho. E a gente vai fechar agora o assunto Câmara com o IPTU. A polêmica do IPTU que veio valendo este ano, a taxa de lixo 3 vezes maior que a do ano passado, o IPTU muitas vezes o dobro do valor, e a polêmica prossegue. A Prefeitura vai dialogar? Conta pra gente, Eliezer. Ari, a gente foi ouvir o outro lado. Nós já tínhamos recebido muitos reclames da população. Trouxemos aqui ontem uma fala do vereador João Pereira, que propôs um projeto de lei para revisar essas alíquotas do IPTU. E hoje nós ouvimos o líder do prefeito. Será que tem espaço para diálogo? Será que o município pode retroagir e, de repente, mudar a taxa do IPTU deste ano? Vamos ouvir Bruno Vilarinho. Vamos lá. A Prefeitura é aberta para qualquer diálogo que seja benéfico para a população teresinense, né? A gente sabe que a questão do IPTU ela causa um impacto em alguns contribuintes da nossa cidade, mas também nós não podemos deixar de lembrar que nós temos hoje a metade da população que é isenta de pagar IPTU. E 40% dos imóveis também tiveram redução de IPTU. Mas todo diálogo ele é proveniente de discussão, a gente vai dialogar aqui nesta casa, todo diálogo é aceito, mas a gente tem que fazer como se manda a lei. Se tiver brecha e condições de fazer dentro da lei uma negociação que possa beneficiar os teresinenses, com certeza o nosso prefeito, a prefeitura, estará aberta para esse diálogo. A Poliana acho que não vai ter mudança não. Não, eu também não acredito nessa possibilidade de mudança, Ari. Eu acho que essa é uma luta meio inglória, né? Até porque eu não acho que o vereador Jesus... Bruno Vilarinho? Não, João Pereira. João Pereira. Obrigada, Ari. Até porque eu não acho que o vereador João Pereira conseguiria números de votos suficiente para reverter essa situação lá no plenário da Câmara. Eu acho que a Prefeitura tem a maioria para manter a situação, né? Porque a aposta do João Pereira também é no apelo popular, mas nem tudo em política a gente sabe que acaba sendo resolvido no apelo popular. Infelizmente, que deveria, né, ser resolvido com base nos anseios da população, naquilo que é melhor para o povo. Mas, às vezes, a Poliana, política fala mais alto. Ela foi direto a um ponto importante. Os vereadores não compraram essa briga da população. Não. Às vezes os vereadores compram, às vezes eles não compram. Você não viu isso, né? Os vereadores, tem que mudar, tem que rever os percentuais. Eu não vi ninguém se pronunciando dessa maneira. Só antes da Cecília, até porque, Ari, a maior parte dos vereadores aprovaram essa lei em 24. Sim. Então, o vereador João Pereira é um dos poucos que tem coerência para propor algo diferente nesse momento. Porque não estava lá na votação. E não tem isso lá, esse movimento de alterar. Você percebeu isso, Cecília? Não, Ari. E trazendo do ponto já que o Eliezer trouxe, se já foi aprovado uma vez, pode até ser levado à discussão, colocado novamente em votação em uma realidade ali bem ideal, mas acredito que não vai ser revertido, vai acabar se mantendo dessa forma, e essa discussão pode até se estender, mas não vai mudar. Agora vejam o recado do Armazém Paraíba. Ofertaço do mês Armazém Paraíba. Você não vai deixar passar.
Lavadora 20 quilos, R$ 69,90 mensais. Ar-condicionado 12.000 BTUs, R$ 249,90 mensais. Samsung Galaxy A07 128 GB, R$ 89,90 mensais. Guarda-roupa 2 portas, 3 gavetas, R$ 99,90 mensais. Colchão box solteiro, R$ 66,90 mensais. As melhores ofertas com condições imbatíveis. Armazém Paraíba. Agora vamos falar de uma dobradinha refeita ou reconstituída, mas agora em outros termos. A manchete 2 do Farol traz o seguinte: dobradinha substituída com sucesso. Meta de Breno e Marcos é ousada. Então, obviamente, que é a dobradinha que existiu na eleição de 2022 foi entre o deputado federal Marcos Aurélio Sampaio, do PSD, que disputava a sua reeleição, e a deputada Bárbara do Firmino, que disputava ele a reeleição e ela o primeiro mandato. E eles fizeram uma dobradinha pesada aqui em Teresina, que foi positiva para os dois lados. Só que este ano, Bárbara não é candidata à reeleição. Quem é o candidato é o advogado Breno Macedo, marido da deputada. A gente tem o registro deles dois juntos ontem. E aí, quando eu vi esse registro, eu fui perguntar ao Breno Macedo, ao advogado Breno Macedo, se a dobradinha estava refeita nesses termos agora, ao invés de Marcos Aurélio, Bárbara, Marcos Aurélio, Breno. E ele disse, sim, a dobradinha está refeita. Também conversei com o deputado estadual federal Marcos Aurélio Sampaio, e ele disse, olha, o Breno é um grande amigo, porque, na verdade, ele era amigo do casal, né? Parceiro do casal. E a dobradinha está refeita. E a meta é mais de 20 mil votos em Teresina, tanto para o Marcos quanto para o Breno Macedo. O que você acha, Eliezer? É possível, Ari. É claro que a eleição na capital tem uma realidade, no interior do estado tem outra. São eleições com suas peculiaridades, mas, de uma forma geral, é possível, até porque os dois grupos políticos ainda subsistem. Os dois nomes a gente pode considerar que estão buscando a reeleição. O deputado Marcos Aurélio Sampaio diretamente e o deputado Breno como herdeiro das bases da esposa. Então, se houve essa manutenção de relacionamento com as bases, é plenamente possível, né? Apesar de Bárbara do Firmino ter se aproximado mais do PT e enfrentado algum desgaste por isso, mas eu acredito que, de maneira geral, as bases estão mantidas e então dá para repetir, sim, essa perspectiva de votação significativa na capital. Olha, já a Poliana tem uma informação aqui, hein, que ela acabou de receber. Seu projeto de ter um carro na sua garagem está aqui com o consórcio Volkswagen. Parcelas a partir de R$ 367,50 para carros seminovos de qualidade e várias opções para veículos 0 km. Com o consórcio Volkswagen, você pode ter a contemplação sem precisar tirar nenhum dinheiro a mais do seu bolso, apenas com as nossas ofertas de lance embutido. E a primeira parcela é em 3 vezes no cartão de crédito, sem juros, sem consulta ao SPC Serasa na aquisição do plano. O consórcio Volkswagen, o carro que você sempre sonhou, com parcelas que você nunca imaginou. Ligue agora para o time de vendas do consórcio Volkswagen e faça agora uma simulação do carro dos seus sonhos. O número é 86DDD 994 39 8386. Apoliana Oliveira, que informação que você traz pra gente? Ari, você lembra que eu falei agora há pouco que é difícil você encontrar oposição dentro da Câmara? Sim. E um dos que não quer guerra com a Prefeitura de Teresina, mesmo sendo do Partido dos Trabalhadores, é o vereador Joaquim do Arroz. E eu tenho até imagem para deixar isso bem claro. Eu trago aí o registro dele. Você mandou para a Nájila, que eu não cheguei a mandar? Não, pode mandar aí. Eu vou mandar para a Nájila. O vereador Joaquim do Arroz, que já disse aqui no programa mais de uma vez que é do time do prefeito Silvio Mendes, que ele é do Partido dos Trabalhadores, mas que ele tem um bom relacionamento e ele admitiu, eu sou da base do prefeito Silvio Mendes. Tá no seu privado, viu, Nájila? Ele foi se reunir com a secretária da Assistência Social, da Sencasp, a senadora, né, chama assim, a gente sempre chama de senadora Eliane Nogueira, que é mãe do senador Ciro Nogueira,
para tratar sobre ações na área do social, em específico o Instituto Pressa e a Cozinha Solidária, que é ligada ao Instituto e que atende cerca de 100 pessoas, Ari. E aí, o registro, né, do diálogo muito próximo de um nome do Partido dos Trabalhadores com a Prefeitura de Teresina, obviamente, para discutir projetos, mas, no fundo, também não deixa de ser uma ligação um pouquinho política ali, se a gente for pensar no fundo, né? Claro, e é da base do prefeito, né? Da base do prefeito. Para o prefeito é bom, porque é um vereador a mais para colaborar com a agenda da gestão. Para o vereador é bom, porque na oposição o sol é mais quente, tudo fica mais difícil. E assim, esses petistas mais recentes, nem sempre eles são tão orgânicos, Ari. Então, bom, tá tudo aí pacificado. Tá tudo bem encaixado. Tem o Raiz e o Nutella. A Poliana já explicou isso aqui. Olha, eu recebi um registro aqui. Nós acabamos de falar aqui de uma dobradinha entre o Marcos Aurélio Sampaio e o advogado Breno Sampaio. E eu recebi um registro aqui de hoje de uma dobradinha refeita. O que é do Marcos Aurélio com o Breno não é que foi refeito, só foi trocada, né? De Bárbara do Firmino para o Breno, esposo dela, os pais da Bela. E essa foi refeita, porque eles faziam uma dobradinha forte, se afastaram e agora estão juntos de novo fazendo dobradinha. Talvez surpreenda você. Mandei para a Nájila o registro desse encontro do deputado estadual Georgiano Neto, que é pré-candidato a deputado federal, com o deputado estadual Tiago Vasconcelos, do MDB. Eles eram muito ligados. O Tiago era time Georgiano, sempre foi. Só que eles se afastaram. O time do Georgiano cresceu muito, né? Entrou ali o Marder Menezes, entrou Toninho de Caridade, o próprio irmão Julinho, Simone Pereira já era, entrou o Wilson Capote, o irmão do prefeito de Barras, e a gente tem um registro, eu mandei para você, Nájila, no seu privado também, dessa dobradinha, que no caso não é, ela é refeita, ela não é feita, e aí é bom, olha aí o encontro deles dois, meu querido Eliezer. Até porque o deputado Georgiano agora vai para uma outra eleição e ele vai precisar dessas lideranças de base, é como se o Tiago, nesse momento, assumisse esse papel de liderança mais de base, candidato a deputado estadual, tem ligação com o segmento evangélico, tem ligações fortes no sul do estado do Piauí. Então, é viável para o deputado Georgiano, por mais que se tenha uma divisão de atenção, mas é viável que ele mantenha esse bom relacionamento com o Tiago Vasconcelos. Se esfriou em algum momento, não chegou ao ponto de se declararem rompidos ou inimigos, pelo contrário, a ligação de grupo permaneceu. E olha, hoje é o terceiro dia de atividades do Parlamento do Futuro. Estudantes atuam como deputados e deputadas estaduais. No terceiro dia de atividades do projeto Parlamento do Futuro, os 30 estudantes da rede pública estadual que estão atuando como deputados estaduais iniciaram a programação com um momento de oração conduzido pelo padre Fábio Fernandes. Em seguida, com a abertura da sessão na Comissão de Constituição e Justiça, a atenção tomou conta do plenário durante a escolha dos líderes das comissões e a apreciação dos projetos. As discussões foram acaloradas, já que cada jovem parlamentar defendeu seu ponto de vista e destacou a importância das propostas para o crescimento e os benefícios das comunidades carentes. A sessão foi presidida pela presidente da mesa diretora, Cibele Bispo, eleita com 19 votos. Estamos discutindo os nossos projetos com todos que é dos seus partidos, no caso meu é o PEC, e estou discutindo com uma galera também que é o PEC, inclusive em grande quantidade é o PEC, e é para a gente escolher os líderes, os vice-líderes e o primeiro titular. E já está ocorrendo ali na sala, os meninos já estão muito empolgados, muito empenhados com essa missão. Entre os projetos apreciados está o do jovem parlamentar Fernando Macedo, que apresentou uma proposta voltada ao empreendedorismo, à inovação e à geração de renda para a classe estudantil. E esse projeto ele abrange para aquelas pessoas que pretendem não ter um exemplo. Eles não se identificam como estudo, mas eles querem ter o seu próprio negócio e ser alguém através do seu próprio negócio, que isso fica liberal para todos, né? Também foi analisado o projeto de Ingrid Araújo, do SET Joel Ribeiro, na zona norte de Teresina. A estudante apresentou o projeto Patrulha da Paz na área da segurança pública, com o objetivo de combater o bullying nas escolas. Eu já sofri bullying e acredito que muitos outros jovens já sofreram, tanto por ser diferente
ou por possuir alguma deficiência. Muitas pessoas acabam sofrendo por isso. E eu quero não me proteger, mas proteger os outros. Que esse projeto ele não visa, como eu falei, não visa proteger só a mim ou só uma pessoa. Visa proteger a todos nós que estamos aqui, porque nós somos humanos, nós somos jovens, nós somos o futuro e a gente tem que proteger, a gente tem que criar um ambiente melhor para a gente. Os jovens parlamentares discutiram propostas na área do empreendedorismo, educação, agricultura familiar nas escolas, esporte e lazer. Todo o rito seguido por eles faz parte da programação oficial adotada pela Casa Legislativa para apreciação e votação de projetos semelhante ao processo de matérias que já se tornaram leis no estado do Piauí. Os líderes de cada partido estão escolhendo quem vai fazer parte de cada comissão. Quando finalizar a composição da comissão, vai começar a discussão dos projetos. Hoje, para a CCJ, vão ser selecionados 3 projetos, mas em plenário vão ser lidos todos os projetos deles. Após a apresentação das propostas, 2 projetos foram analisados e aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. No entanto, a votação final fica para esta quarta-feira na plenária da Assembleia, onde deve encerrar a programação do Parlamento do futuro deste ano. A gente vê nos olhos dele o brilho, a alegria, o entusiasmo de cada um e participar desse momento tão importante. Durante a sessão, o presidente da Assembleia Legislativa, Severo Eulalia, fez uma avaliação positiva da iniciativa e destacou que o Parlamento do futuro desperta a consciência cidadã em cada jovem participante. Então é importante que eles se dediquem aos estudos, possam ingressar aí logo na universidade, num curso técnico, aquilo que eles desejarem seguir e formando novos líderes para posteriormente, quem sabe, virarem lideranças políticas nas suas cidades, como vereador, como prefeito, ou mesmo parlamentar aqui, parlamentar federal. Aí então, o presidente Severo Eulalia. A gente faz um breve intervalo comercial, o Jogo do Poder volta já.
Estamos de volta, a hora certa, minha querida diretora Nájila Alves. São 2h04. O oferecimento é do HVTCR, um dos maiores centros oftalmológicos da América Latina e que está aqui em Teresina. Timon, uma cidade que cresce a cada dia. Agora tempo e temperatura. Vamos para Sebastião Leal, a máxima de 28 e a mínima de 22. Unicet está com inscrições abertas para o vestibular agendado 2026. O Unicet está com inscrições abertas para o vestibular agendado 2026. Centro universitário com nota máxima no MEC. Tradição, inovação e infraestrutura moderna que eleva o aprendizado. Aqui você aprende com mestres, doutores e profissionais de excelência. Em 2026, viva uma formação superior que faz a diferença. Vestibular agendado Unicet. Grandes jornadas começam aqui. Acesse unicet.edu.br ou WhatsApp 869-9981-6961. Apoliana Oliveira, você tem um registro ao vivo e se mexendo. E eu acho que é uma provocação ao Eliezer, que ficou falando dessa história de que petista novo não é petista raiz. Aí eu recebi essa selfie, que aparentemente foi feita pelo próprio vereador Joaquim do Arroz com a bancada do PT. Eusvila Calixto, João Pereira, Deolindo Moura, Venâncio, Inácio Carvalho, Gustavo de Carvalho e o próprio fotógrafo vereador Joaquim do Arroz. Toma, Eliezer, vai, reage. Reage. O Gustavo de Carvalho, que também é neopetista, ele senta com o prefeito também. Ou se senta. Olha só, e por falar em PT, a gente vai encerrar o programa com a manchete do Farolito, Nájila, que fala da chapa de federal do PT que foi fechada ontem. Não entra mais ninguém, não sai ninguém, só a de estadual que ainda está em aberto. E a gente tem, tá aí o enunciado da manchete, né? A chapa fechada, são 11 nomes, 4 mulheres e 7 homens, e a gente tem a cartela com os nomes das pré-candidatas e dos pré-candidatos. Zé Santana, Doutor Francisco, Florentino Neto, Merlong Solano, Flávio Nogueira, Franzé Silva, os homens. E o Charles Pessoa, delegado pelo PV. A ex-deputada federal Marina Santos, também pelo PV. As 2 vagas destinadas ao Partido Verde. E as outras 3 mulheres, Coronel Elisete, Raíssa Protetora e a secretária estadual das Mulheres, Zenaide Lustosa. Então, os 11 nomes estão aí. A previsão, segundo o presidente Fábio Novo, presidente do PT, eleger 5 federais, metade da bancada. Já a chapa de estadual ainda está em aberto. Faltam 3 mulheres para fechar. Quando houver o fechamento, a gente traz aqui. Olha, o Grupo Arrei, com mais de 30 anos de atuação, apresenta o Sofia Riviera, condomínio resort residencial na Praia das Tartarugas, em Luiz Correia. Um projeto de alto padrão, com estrutura de resort e lazer completo. Pensado para você viver o litoral com exclusividade e, se desejar, utilizar também para locação quando não estiver no uso. Com obras em ritmo avançado, este é o momento para avaliar a disponibilidade e condições especiais com a credibilidade de um grupo com trajetória e entregas consolidadas. O QR Code está na tela, aponte a câmera e fale com o plantão de vendas com um dos consultores especializados no Sofia Riviera.
Rapaz, agora eu vi, viu? Agora eu vi. Os vereadores estão divididos. Será que estão divididos por bloco? Será que os vereadores estão divididos por bloco? Tem o bloco do Gustavo de Carvalho, Barra Venâncio. Eu tenho, inclusive, a lista todinha aqui, eu posso trazer. Pois eu recebi fotos de outro bloco. Eu tenho a lista todinha. Eu acabei de mandar para você, Nájila, a foto do outro lado. A foto do outro lado. Cadê aqui? O vereador Eduardo Dragalanda mandou primeiro, olha aí a foto dele. Meu Deus! Do vereador Dudu, do Partido dos Trabalhadores. Socorro. E do líder Bruno Vilarinho. Detalhe, tem a foto, olha só. O bloco deles igual o que eu tenho anotado mesmo. Viu? E a outra foto, na hora que ele viu, o Joaquim do Arroz mandando a foto lá, o Dudu, o Dragalanda e o Bruno Vilarinho disseram, opa, pois tem outro bloco aqui do outro lado. O bloquinho. E mandou aí o bloquinho. bloquinho da presidência da Câmara. Mas olha, antes da gente encerrar o programa... Tá ou não tá igual a lista que eu te mandei? Tá. Do bloquinho que eu te Verdade. mostrei. Bloquinho do Bruno, bloquinho do Gustavo, Barra Venâncio. Aí tem o meio de campo. Eu posso trazer também o meio de campo. Traga amanhã a manchete. Posso trazer a lista? Eu quero que... Assim, deve. Eu quero que você comente, Eliezer, o seguinte, a chapa de federal do PT não tem o Vinícius Dias. Então acabou a história, Vinícius não será candidato a federal. Exatamente. Importante a gente frisar essa informação, porque o Ari trouxe aí a relação dos 11 pré-candidatos, 10 mais 1, conforme preconiza a legislação, e não aparece o nome do filho do ministro do Desenvolvimento Social, Vinícius Dias, o que encerra aquela especulação de que ele poderia ser candidato a deputado federal no lugar de Merlong ou no lugar de Florentino Neto, enfim. Não há mais essa hipótese à mesa na estratégia do Partido dos Trabalhadores. Muito bem, então, chapa de federal fechada, sem Vinícius Dias, com Franzé Silva, né, que a Poliana ainda duvidava se ele ia ser ou não ia ser candidato, vai ser, não tem mais recuo. Tá aí. Nájila Alves, temos ainda mais tempo? Não. A Nájila disse que tudo que é bom dura pouco. Então acabou o Jogo do Poder. Esse foi o Jogo do Poder, mas você não muda o canal de jeito nenhum, nem a sintonia aqui da rádio. Porque a gente faz uma breve transição e agora vai começar, a partir desse momento, as manchetes nacionais e internacionais. É o Agora Brasil. Vamos aos destaques dessa terça-feira no Agora Brasil? A manchete da nossa produtora Sol Castelo. Começa no Supremo Tribunal Federal julgamentos dos acusados de mandar matar